Gravação iniciada, presidente. Ok, bom dia, senhores. Vamos dar início à sessão do mês de outubro da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão, hoje é dia 20/10/2020. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Walker. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Ótima sessão para nós essa semana aqui. Bom dia, doutor Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, Zé Renato. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, Corinto. Bom dia, presidente. Bom dia, queridos colegas. Bom dia, Rafael. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. E bom dia, doutora Denise. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Ok. Então, peço para que comece também a gravação, não esqueça de começar a gravação do doutor Corinto e do doutor Walker. Doutor Corinto, por favor, feche seu áudio. O primeiro item da pauta é o item 2, de relatoria do doutor Corinto, Cotia Armazéns Gerais. O item 1 da pauta foi retirado de pauta a pedido do patrono, que seria o Fuga Couros. Então, estamos com a Cotia Armazéns, item 2 da pauta, processo final 2010-15. O senhor está com a palavra, doutor Corinto. Perfeitamente, presidente. Só deixa eu chegar nesses processos aí. Cotia. O primeiro é o final 15 ou 60? É o final 15. Perfeitamente. Bom, esse processo, presidente, em razão de um auto de infração, em razão de descumprimento de obrigações acessórias, em artigo do Decreto-Lei 3766, uma das infrações é do inciso 4, a linha F, e a outra do inciso 7, a linha F também. Depositário e beneficiário do trânsito aduaneiro simplificado deixou de informar a presença da mercadoria, que são veículos importados, com indicação do número identificador de carga, chamado NIC, no Siscomex. E, em função disso, ele descumpriu o requisito de informar a presença da mercadoria, né? O segundo, ele descumpriu também o requisito do regime especial de trânsito aduaneiro simplificado, que permite o transporte de mercadoria sob controle aduaneiro com suspensão de tributos de um ponto ao outro do território nacional. Muito bem. Na impugnação, o autuado disse que recebeu do consignatário da carga solicitação para que removesse parte dos veículos que haviam chegado no porto de Vitória e que não foram destinados ao armazém alfandegado, por falta de espaço naquele recinto, havendo, então, providenciado o registro de declarações de trânsito de container, DTC, uma para cada veículo de transporte. E ele só pôde emitir o NIC, número identificador da carga, e prestar a correta informação ao fisco quando solicitou à alfândega do porto a remessa dos veículos que estavam no recinto alfandegado, já que apenas com todos os veículos presentes no seu recinto é que poderia emitir o NIC, com a presença total da carga relativa ao conhecimento marítimo, o BL.
Basicamente a explicação dele. Depois ele fala que estavam os veículos todos em seu poder, que não obstante toda a dificuldade e urgência foi diligente, não existe, portanto, forma e prazo para a informação sobre a carga que foi o objeto do referido trânsito. E, por fim, diz que não descumpriu o requisito, condição ou norma operacional para executar as atividades de movimentação e armazenagem das mercadorias. A DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado. O recurso voluntário, ele invoca preliminar de cesseamento do direito de defesa, pois a decisão, negou a apresentação posterior de provas e realização de perícia, que apresenta os mesmos fatos narrados na manifestação de conformidade e defende não ter havido atraso na informação que justifica o auto. Ainda diz que é o caso de multa por infração continuada pelo fato das infrações atingirem o mesmo bem tutelado e de igual fundamento fático. As infrações posteriores se tratam de continuidade do comportamento inicial, acarretando a existência de uma infração e apenas uma penalidade. E pede a reforma da decisão e o cancelamento do auto. É esse o relatório, presidente. Ok, pode passar o voto, senhor relator. Pois não. Aí eu começo tratando do direito de defesa, que eu afasto a preliminar do cesseamento de direito de defesa por a decisão recorrida ter negado a apresentação de provas posteriormente e a realização de perícia, porque a lide não merece dilação probatória, uma vez que os fatos são incontroversos. A discussão gira em torno apenas das consequências jurídicas dos fatos narrados. A 2, porque o julgador detém a prerrogativa de admitir ou não a apresentação posterior de provas e realização de perícia, desde que o faça fundamentadamente. Isso foi feito. Então, só tem essa preliminar. Eu não sei se precisa julgar em separado ou pode tocar adiante. Eu acho que, diante dessa preliminar, vamos votar tudo. Não, vou colher o voto. Doutor Vinícius, até porque eu sei que esse processo são coisas fáceis, mas são várias coisinhas que tem que votar. Doutor Vinícius, por favor. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Zé Renato. Com o relator. Rafael. Com o relator. Denise. Com o relator, presidente. Então foi afastada a preliminar cesseamento de direito de defesa por unanimidade. Também voto com o relator, desculpa. Bom, quanto às infrações, eu estou dizendo que a recorrente aduz que seria caso de multa por infração continuada, pelo fato das infrações atingirem mesmo bem tutelado, igual fundamento fático, e tratarem de continuidade do comportamento inicial, acarretando a existência de uma infração e, consequentemente, uma penalidade. Trata-se de inovação argumentatória, pois não oferecida a alegação na primeira oportunidade. Nada obstante, como não se trata de fato novo, e sim de interpretação jurídica da imputação que lhe é imposta, entende-se melhor não declarar preclusão e enfrentar o argumento. Nota-se que a jurisprudência trazida pela recorrente para escorar seu argumento referente à infração continuada, que é falta de entrega de declaração trimestral de papel imune, em que a mesma infração é praticada por vários trimestres, nada tem a ver com a situação destes autos, em que dois tipos infracionais bem distintos foram praticados pela recorrente em momentos diversos. Também não se pode concordar com o raciocínio de que as infrações atingem o mesmo bem tutelado, de igual fundamento fático e tratam de continuidade do comportamento inicial. Em verdade, a única similaridade das infrações praticadas é que são sancionadas mediante multas isoladas, vinculadas ao descumprimento de obrigação acessória
que visam proteger o controle aduaneiro. Quanto ao fundamento fático, são bastante diversas as ações previstas no tipo penal de cada uma das infrações. E nada tem de continuidade do comportamento inicial de uma infração para chegar a outra. Ao revés, são completamente autônomos os comportamentos previstos na norma penal. O primeiro comportamento sancionado foi deixar de informar a presença da mercadoria, veículos importados, com a indicação do número identificador da carga no Siscomex, ou sua falta ou avaria no prazo e forma preconizada. Ação prevista no artigo 107.4f do Decreto-Lei 3766. Aí eu trago aqui a letra da lei, né, do Decreto-Lei 3766, a IN correspondente. E aí, o segundo comportamento sancionado foi descumprir o requisito do regime especial de trânsito aduaneiro simplificado, que permite o transporte de mercadorias sob controle aduaneiro com suspensão de tributos de um ponto ao outro do território aduaneiro. Decreto-Lei 3766, artigo 73. De 18 de abril, data do fim do trânsito aduaneiro, a 8 de maio, data da formulação do procedimento administrativo. Ação prevista no 107.7, a linha F do Decreto-Lei 3766. Aí eu trago a letra do decreto. No caso concreto, a primeira conduta foi que parcela da carga importada foi armazenada no recinto alfandegado, sem que a recorrente tenha registrado no sistema informatizado a disponibilidade da carga recolhida sob sua custódia naquela ocasião. A segunda conduta foi a solicitação do trânsito aduaneiro, movimentação e armazenamento da carga, sem que toda a carga correspondente a cada BL estivesse à disposição do depositário. Dito isso, não há que se falar em infração continuada. No que toca ao mérito da lide, cabia à recorrente replicar as razões da decisão recorrida e comprovar não ter praticado as infrações que lhe são imputadas. Em vez disso, reapresenta os mesmos fatos narrados na manifestação de inconformidade e defende não ter havido atraso na informação que justifique o auto de infração. Corolário disso, cumpre retificar a decisão recorrida que manteve a exigência nos termos dos artigos 50 e 9784 e 57 do RICARF. Aí eu trago aqui a decisão recorrida, que foi extremamente didática, explicando os fatos. Então, eu imagino que não seja necessário ler. Se vocês quiserem, eu posso ler a parte importante. E se você achar interessante ou importante, leia, mas não... então, aqui está explicando no detalhe as duas infrações e por que elas devem ser mantidas. E, ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso. É o voto, presidente. Ok, agradeço. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Ok, doutor Walker. Com o relator, presidente. Doutor Jorge. Um comentário breve. Tem uma solução de consulta, se eu não me engano, COSIT número 2016. Qual o número? Eu acho que é COSIT número 2 de 2016. Eu estou querendo confirmar se se aplica ao caso. Ok. 2 de 2016? Eu acho que é isso.
Pode olhar. Então, eu vou... Não parece ser não, Jorge. PIS/PASEP, contribuição... Não. Eu estava procurando, não achei. Tá, se você encontrar, você me fala que eu posso adicionar. Vou voltar com o relator. Ok. Doutor Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, agora, eu estava vendo, eu fui procurar um resultado com o relator também. Eu fui só fazendo um parênteses aqui, eu fui procurar o resultado do processo, aqueles do Autotec, não. Eu tive alguns processos que eu fui o relator e ele era paradigma de outros. O problema é que eram, assim, 3 processos com sendo paradigmas de vários outros. E quando eu sou o relator, fica meio confuso, na pauta fica meio confusa, onde acaba o processo paradigma e onde começam os processos que são repetitivos. E nessa confusão, eu confundia e o pessoal que faz a ata também confundiu. Tanto é que teve uma ata retificadora, né? Vocês devem ter reparado. Porque botaram o resultado errado e eu também pus resultado errado nesse negócio. Bom, eu estou explicando isso porque eu fui olhar para procurar o que a gente tinha julgado, para ver se estava errada a ata ou se estava errado, ou a ata estava certa e a gente julgou errado e ia ter que ser embargado. Mas por que eu estou falando? Porque eu reparei que eu estou declarando o resultado numa velocidade muito rápido. Talvez com a pouca facilidade de entendimento pelo interlocutor. E aí eu até peço aos senhores, caso vocês identifiquem isso, porque a gente vai passando, agora eu estou tendo cuidado, mas talvez no final da terça-feira, no meio da quarta-feira, eu já vou ter esquecido. Se vocês identificarem isso, eu peço a gentileza de me chamar a atenção para ser um pouco mais claro na declaração do resultado, porque isso é importante para fins até de ata, tá? Bom, então, por unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar e negado o mérito. Ok? O próximo item da pauta também é do doutor Corinto. É a cotia também. É o item 3, doutor Corinto. Perfeitamente, presidente. Esse processo é vistoria aduaneira. O lançamento é um auto de infração com exigência de todos os tributos sobre comércio exterior, IPI, PIS e COFINS, tendo em vista a ocorrência de avaria apurada em vistoria aduaneira a pedido do importador em mercadoria procedente da Malásia e descarregada no terminal portuário de Vila Velha e transferida por trânsito aduaneiro justamente quando ocorreu o incêndio. Ou seja, durante o trânsito aduaneiro houve um incêndio, tem boletim de acidente de trânsito e na impugnação, a mercadoria, praticamente a autuada diz que a mercadoria, tudo bem, aconteceu e tudo mais, a mercadoria conta com X de IPI e PIS e COFINS que conta com alíquota zero, assim reduz o
não teria o que lançar em função da alíquota zero. Em sede de primeira instância, a DRJ do Rio de Janeiro julgou procedente em parte a impugnação, mantendo apenas a parte de IPI. Intimada da decisão, o recurso voluntário invoca cerceamento do direito de defesa, em função do julgador deixar de requerer provas e documentos necessários para formar sua convicção a respeito da mercadoria, apenas alegando que as provas apresentadas eram sucintas. No mérito, defende que o licenciamento de importação e a declaração de importação detalham a mercadoria, luvas de látex, restando claro o seu correto enquadramento na NCM 4015-1900. Assim, as luvas de látex importadas para a realização de procedimentos odonto-hospitalares, ou seja, para segurança e proteção em procedimentos gerais, se enquadram no X01 da TIP, veiculada pelo Decreto 6.006 de 2006. É esse o relatório, presidente. Ok, o senhor pode passar para o voto. Então, o direito de defesa, a preliminar, eu estou afastando porque o julgador teria deixado de requerer provas e documentos necessários para formar sua convicção a respeito da mercadoria, apenas alegando que as provas apresentadas eram sucintas. Ora, o julgador detém a prerrogativa de determinar ou não a produção posterior de provas para formar sua convicção a respeito da mercadoria. Se não o fez, implícito está que foi possível formar sua convicção a respeito da mercadoria com as provas constantes dos autos. Quando o julgador diz no seu voto, não tendo podido formar convicção acerca do pleito da interessada, está a dizer não estar convencido acerca do pleito da recorrente. A própria recorrente deixa claro que o julgador formou sim sua convicção quando afirmou que as provas apresentadas eram sucintas. Em verdade, a adjetivação de sucinta foi para a informação pouco pormenorizada da invoice, das luvas. Superada a preliminar, passa-se ao mérito da lide. Ok. Doutor Vinícius. Com o relator. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutor Jorge Zé Renato, desculpa. Com o relator, presidente. Doutor Rafael. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok. Pode ir ao mérito. O mérito é o enquadramento das mercadorias. A recorrente defende que o licenciamento e a declaração de importação detalham a mercadoria, que são luvas de látex, deixando claro o seu correto enquadramento na NCM 4015-1900. Assim, as luvas de látex importadas para a realização de procedimentos odonto-hospitalares, ou seja, para segurança e proteção em procedimentos gerais, se enquadram no X01 da TIP do Decreto 6.006 de 2006. Tal alegação foi rejeitada pela decisão recorrida. Aí eu trago aqui o texto da decisão recorrida, que entende que a descrição que consta nas faturas e nas respectivas licenças de importação e declaração de importação não estão de acordo com o X01 da TIP e que, inclusive, fala, claro, no sentido de que tem que ser para segurança e, como é que são as duas palavras? Segurança e proteção. É isso que está lá no X01.
Aí digo eu, vale a pena reproduzir a descrição da mercadoria constante do licenciamento de importação, folha 40, e da declaração de importação, folha 149. Luva de látex para procedimentos, marca Qualitex com talco, para uso em área odonto-hospitalar. A fatura comercial, folha 38, realmente é bastante sucinta. Diz lá, Smooth Powdered Latex Gloves. Todavia, em virtude de não haver objeção à importação por conta de divergência de discriminação da mercadoria, deve-se entender que a descrição da fatura está em harmonia com a descrição da mercadoria do licenciamento e da DI, até porque o auto de infração descreve que a mercadoria, luvas de látex para procedimentos, NCM 40151900, estava sujeita a licenciamento não automático, submetida à anuência da Anvisa, a qual lavrou termo de apreensão, interdição e notificação, condenando toda a mercadoria em decorrência de incêndio no veículo que conduzia o container. Dessarte, se as luvas são de látex, e isso é incontroverso, e realmente se enquadram na NCM 4015-1900, vestuário e seus acessórios, incluídas as luvas, mitênis e semelhantes, de borracha vulcanizada não endurecida para quaisquer usos, outras, posição essa que contava com o X01, de segurança e proteção, e ainda tem finalidade de uso em clínicas odontológicas e hospitais, não consigo vislumbrar como o uso de luvas nesses locais não seja para conferir segurança e proteção aos usuários das luvas e demais pessoas presentes nesses locais. Corolário disso, assiste razão interessada, porquanto a mercadoria se enquadra no X01 da TIP veiculada pelo Decreto 6.006/2006, com alíquota zero na época dos fatos. Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, dar provimento ao recurso para cancelar o auto de infração. Ok, doutor relator. Passo a palavra ao doutor Walker. É o Vinícius. Desculpa, Vinícius. Estou errando aqui, tá? Estou tentando não olhar, estou me ferrando. Vou começar, vou olhar a minha colinha, sabe que é melhor. Doutor Vinícius. Ok, doutor Walker. Eu vou voltar com o relator. Parabéns pelo voto. Eu não entendi porque a fundamentação para excluir o PIS e a COFINS foi justamente essa que o Corinthians utilizou, né? Mas olha só... Não, lá a legislação é outra, né? É isso. Não, lá tem a legislação que é específica, né? Mas se enquadra na questão de vestuário, essas coisas, para proteção, essas coisas, né? Eu vou com o relator. Parabéns pelo voto. Ok. Doutor Jorge? Vista. Vista? Ok. O relator afastou. Não. O relator afastou preliminar o colegiado. Teve preliminar, não teve de nulidade. Tá. O colegiado cerceamento. Vou acompanhar. No mérito, o relator deu provimento ao recurso. Foi acompanhado pelo Vinícius e Walker. Jorge pediu vista. Bom, o relator afastou preliminar, o colegiado o acompanhou. No mérito, o relator deu provimento ao recurso,
foi acompanhado pelo Vinícius e Walker, e Jorge pediu vistas. Então, esse processo saiu com vistas para o doutor Jorge. Item 3, ok. Agora vamos ao item 4 da pauta da minha relatoria. Bom, se esse é repetitivo, você tem que cuidar, né? Esse é repetitivo. Mas esse é menos complexo porque é um só. O problema é quando tem vários, né? Aí vira um problema, porque, bom, eu vou ter que prestar mais atenção. Oi? Vou fechar o meu microfone. Ok. Bom, eu vou tentar resumir. O processo versa sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de auto de infração para exigência da penalidade prevista no artigo 107, 4, a linha E do decreto 3766, com redação dada por 1083. Os fundamentos para esse tipo de atuação nesse conjunto de processos de administrativos fiscais são os seguintes. As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançam a destempo conhecimento eletrônico, pois, segundo a IR 800, o prazo mínimo para prestação de serviço é de 48 horas antes da chegada. Caso não se concluir nesse prazo, é aplicável a multa. Basicamente, é sobre isso que a gente está falando. A quarta turma da DRJ julgou a impugnação improcedente. Inconformado com a decisão, o sujeito passivo apresentou recurso e argumenta. Ele reclama pela aplicação da prescrição intercorrente, reclama pela peripção do direito de administração constituir definitivamente o crédito em inobservância aquele prazo de 360 dias, afirma que na qualidade de agente marítimo exerce suas funções na condição de mandatário, ou seja, se posta apenas como representante convencional do transportador marítimo, praticando seus atos sempre por ordem, ônus e responsabilidade do mandante, não sendo a recorrente a empresa transportadora, nem tampouco o proprietário ou afretador dos navios, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva. Alega que o artigo 102, parágrafo 2º do decreto 37, com redação dada pelo artigo 18 da MP 497 de 2010, estende explicitamente os efeitos da denúncia espontânea também às obrigações acessórias autônomas administrativas, ou meramente instrumentais. Assevera que a penalidade imposta não obedece a qualquer critério de individualização, se funciona ainda razoável ou proporcional. Reclama que a aplicação dessa multa fere ferozmente o princípio da vedação do bis in idem no direito, uma vez que a recorrente foi penalizada 12 vezes em razão de uma única infração, ou seja, foi multa 12 vezes em razão de apenas da desconsolidação do conhecimento eletrônico master, número que cito, ou seja, o mesmo fato não pode resultar na prática de infrações de natureza continuada. E aí ele pede conhecimento e o provimento para cancelar o auto de infração. Esse é o relatório. Passo ao voto. Preliminar, o recurso é tempestivo e os demais requisitos de admissibilidade estão presentes. Preliminarmente, o requerente solicita o julgamento conjunto desses processos com os processos que cito. Não vejo a possibilidade de acatar o pedido, uma vez que citados processos já foram julgados na sessão de 23 de 6 de 2020 e, por óbvio, estão em outra fase processual. Por esse motivo, nego o pedido de julgamento em conjunto. Bom, esses processos já foram julgados em outra sentada, acho que não foi nem da nossa turma, então não tem como você juntar processos de fases distintas. Prescrição intercorrente, aplico a súmula 11. A peripção do artigo, aquela aplicação do 360 dias, eu falo que não há uma sanção para o não, vamos dizer assim, a não observância do prazo de 360 dias. Em nenhum momento, aí eu digo aqui na página 4, falando que o STJ já se pronunciou sobre o assunto e que em nenhum momento foi dito pelo judiciário que a não observância acarreta a prescrição, decadência, peripção, qualquer forma de inviabilizar o direito da administração pública. Aí trago aqui um acórdão do CARF. Então, eu sei que o doutor
Vinícius tem uma certa resistência a eu chamar de uma norma programática, mas eu estou chamando ela assim mesmo, mas eu acho que não vai atrapalhar muito o seu voto. Eu só quis dizer, aqui eu quis só ilustrar que, na verdade, ela traz uma orientação, mas sem trazer sanção. É só por isso que eu estou chamando. Então, por esse motivo, eu estou negando esse capítulo recursal. Vou passar o voto dos senhores. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Já que eu olhei para você, Zé Renato, para te chamar, hein? Zé Renato. Com o relator. É que não dá para ver pela câmera, mas eu foquei em você. Doutor Corito. Acompanhe o presidente. Doutor Rafael. Acompanhe o presidente. Doutora Denise. Relator, presidente. Ok. Avaliando as demais questões postas no recurso, verifico que a maioria das matérias que compõem seus capítulos recursais são similares às tratadas no didático voto proferido no acórdão 3302 da Lavra do ilustre conselheiro Vinícius Guimarães, que peço vênia para utilizar suas razões de decidir mutatis mutandis por refletir minha posição sobre os temas em verbos. Aqui, não vamos perder muito tempo. Aqui ele está falando que ele não é... Ele trata da legitimidade passiva. Aqui eu estou falando que ele é responsável, baseado no 3.5. O que mais? Quanto ao mérito, você vai... ausência da tipicidade. Aqui tem tudo. A forma típica está lá. Ela é bem explícita. A questão da denúncia espontânea, a gente já sabe que tem súmula do CARF que fala sobre isso. O que mais que ele está dizendo? Aí tem a parte final que ele reclama... Tá, aí tá. Aí quanto à questão do afastamento da sob argumento de sanção, representaria afronta, razoabilidade, proporcionalidade, eu estou afastando pela súmula 2 do CARF. Então, basicamente, eu estou usando o voto que se encaixa. Na verdade, é basicamente igual ao voto. Os argumentos são muito parecidos. Quanto à infração continuada, eu achei muito bem feito o voto da DRF Florianópolis, que peço vênia para dar uma lida rápida, porque no final a gente vai ter outros processos que eu vou estar falando mais ou menos igual, e aí eu não vou precisar relê-los. No caso de análise, a cada embarque de um navio, sem que tenha efetuado o registro dos dados de toda a mercadoria exportada, do Siscomex, de forma tempestiva, está-se diante de uma conduta infracional completa. Dessa forma, ainda que esteja diante do descumprimento da obrigação acessória de registro de dados de vários embarques, não existe qualquer aspecto de continuidade entre elas. São, na verdade, condutas isoladas e independentes entre si, sendo que, friso, não existe qualquer prosseguimento infracional de uma conduta em relação à outra. Esclareço ainda que o impugnante não está sendo penalizado tendo em conta a quantidade de dados de embarque que deixou de informar relativamente ao carregamento de um determinado navio, mas foi aplicada para cada embarque /navio, cujos dados foram informados intempestivamente apenas uma única multa de R$5.000. Não há que se falar, portanto, de continuidade na prática da infração administrativa, mas sim de reiteração de conduta infracional. Assevero que ao fisco somente cabe obedecer os ditames da legislação. Aí a questão da razoabilidade e proporcionalidade que eu não preciso falar. Aí a incompetência. Assinar que a multa é obrigatória. Aqui também a questão da obrigatoriedade de você votar, de você lançar. Então, aqui o que eu achei interessante é mostrar que, na verdade, não há aquela infração continuada que a gente observa no Código Penal, né, que aí você vai ter concursos de crime, né, isso? E aí você vai acumular, aí você vai ter tratamentos diferenciados para esses concursos de crime. Não tem nada a ver isso, na verdade são práticas reiteradas até, porque tem várias, no
caso, importações, né? Importações. Bom, diante disso, tentei ser bem objetivo e estou aberto para perguntas e esclarecimentos. Eu nego também provimento a esse recurso, a esse capítulo recursal. E, como conclusão, eu, diante de todo disposto, afasto as preliminares suscitadas, porque eu entendo, inclusive, que a ilegitimidade que foi tratada mais lá na frente também é uma preliminar, né, lógico, e nego o provimento ao recurso. É como eu voto, senhores, e passo a palavra ao ilustre conselheiro, doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge. Presidente, eu achei que a solução de consulta que se aplica tanto para o caso do Corinto quanto para o seu. Qual é o número? Um momento, vou dar agora. Mas ele vai contra o que eu estou falando aqui? Não, vai a favor. Ok, então nos meus próximos votos eu poderia usá-lo, mas me diz aí que eu quero usar. Solução de consulta interna, número 2, COSIT 2016. Qual o número? Desculpa, falar de novo. 2. 02 de 2016? Isso. Solução de consulta interna. Tá. Ok. 4 de fevereiro de 2016. Ok. Talvez, eu não sei se eu vou, como eu estou aderindo ao voto, utilizando como forma de, usando os dizeres do doutor Vinícius, eu não sei se eu vou botar a solução de consulta, mas no futuro, quem sabe a gente usa. Mas agradeço pela informação, doutor Jorge. Com o seu voto? Com o relator. Ok. Doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Relator. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok, então aqui foi. Os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitaram a preliminar e negaram o provimento ao recurso. Estou copiando esse mesmo resultado para os demais dessa empresa. Estou começando a pensar, como não está tendo interposição fraudulenta nessas primeiras, que era até uma, enquanto eu estou escrevendo, estou botando aqui, como não está tendo, as interposições fraudulentas estão saindo de pauta, né, vocês estão reparando? Estou começando a pensar em fazer uma inversão de pauta mês que vem já. Começar a botar insumos no primeiro dia e colocar esses processos aí no segundo dia. Porque eu estou reparando que os insumos estão sempre tendo sustentação e estão sendo mais maçantes. E a gente está acabando rápido, porque, na verdade, demoraria mais, porque a gente teria as interposições, a gente estaria discutindo mais. Só que estão saindo de pauta. Então, só pedindo a opinião de vocês, tá? É só a opinião de vocês. Então, tá. Então copiei esse resultado, senhores, até o item 15 da pauta. Agora eu vou para o item 16, MB Agência Marítima Limitada, que eu acho que é a mesma coisa. Mas eu vou lá olhar. MP. Não, mas não é tudo igual, não. Calma. Vamos ver o que é igual. Vamos primeiro para o 2010, 80. Tá. Posso ir direto para o voto? Tá, então aqui, ó, o recurso é tempestivo. Significa que eu vou ter que trabalhar aqui alguma inadmissibilidade. Aplicação do artigo 736 do decreto 6759.
A recorrente postula pela aplicação da relevância da penalidade, tendo em vista o artigo 736. Nesse ponto, há de se esclarecer que as multas passíveis de relevação, tratadas nos artigos 654 e 655, são aquelas decorrentes da infração administrativa ao controle de importação referido no 526, que corresponde precisamente às infrações administrativas ao controle de importação enunciadas no artigo 169 do decreto 37, e que se distingue completamente da multa tratada no caso concreto. Além de o caso não se mudar a hipótese de relevação da pena nos termos do artigo, há que se assinalar que a matéria não pode ser analisada por esse colegiado, uma vez que lhe falta competência ao CAF para a relevação pleiteada, inclusive para formular proposta de relevação de penalidades. Lembre-se, nesse contexto, que há procedimento específico para tratar com a questão atinente à relevação de penalidade, sendo atribuída à Receita Federal do Brasil a competência para tal matéria, nos termos da portaria EFB 268, 2012 e demais portarias ministeriais que a autorizam. Nesse caso, o referido procedimento segue rito diverso daquele previsto no 7235, extrapolando, portanto, os liames do presente processo. Forte nesse argumento, não conheço desse capítulo recursal, uma vez que o procedimento não segue o rito do decreto 7235. Sumiu Rafael. Voltei. Tinha bloqueado aqui, eu voltei. Tá. Bom, então aqui eu estou falando que ele não segue o rito do 7235 e por isso eu não estou conhecendo dessa matéria. Eu passo a palavra ao Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. O relator. Doutor Corinto. Acompanhe, presidente. Doutor Rafael. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok. Agora, quanto às demais matérias, Rafael foi chutado pelo Zé Renato. O Vinícius sumiu. Era o outro que estava dele lá, que estava parado aí, presidente. Por isso que eu tirei. Sem problemas. Quanto às demais matérias, tá. São iguais ao processo anterior, né? Exatamente. Então, eu estou votando nos mesmos. Por isso que eu quis ler só a questão da multa continuada, porque a questão da ilegitimidade, dessas coisas todas, eu sei que esse colegiado já votou algumas vezes, por isso eu não fiz questão de ler, eu só fiz um leve passando só para, pelo menos, ficar registrado de que a gente está falando. Então, eu não conheço de parte do recurso, por falta de competência do CAF para analisar a relevação da penalidade, da parte conhecida, afasta a preliminar de legitimidade passiva e, no mérito, leva o provimento ao recurso. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutor Corinto. Acompanhe. Rafael. Relator. Denise. Com o relator, presidente. Ok. Então, aqui, vamos lá. São todos iguais, presidente? Não, eu acho que não. Se eu escrevi alguma coisa ali, é porque tem alguma coisa diferente ali. Me dá só um minutinho. Tá ok. Tá, então tá aqui. Então, a unanimidade de votos em não conhecer de parte do recurso, da parte conhecida, a unanimidade de votos rejeitar preliminar, e no mérito, também por unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do relator. Tá, então isso aqui foi também. Deixa eu dar uma olhada no 2009-13. Tá. No 2009-13, só está discutindo a ilegitimidade. Aqui só se discutiu sobre a ilegitimidade passiva. E eu estou negando o provimento. Não tem todo aquele outro... Todas as outras discussões não tem nesse processo, só tem a ilegitimidade. Então, estou negando o provimento, passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge.
Com relator. Zé Renato. É que ele fala que o agente marítimo não seria legítimo, aquelas coisas todas, né? Isso. Eu só falo da ilegitimidade. Com o relator. Doutor Corinto. Relator também. Doutor Rafael. Acompanha, presidente. E doutora Denise. Relator, presidente. Ok, então vamos lá. Então foi negado provimento por unanimidade. No 18, o 18 é 2010-19. Eu acho que esse aqui é completo também. Tá. Esse aqui é exatamente igual ao primeiro que nós votamos dessa empresa. Eu não conheço de parte, e na parte conhecida eu afasto a preliminar e nego o provimento. É igualzinho o primeiro dessa empresa. Então, vou copiar o resultado que a gente já se pronunciou. Agora, o 19 é 2009-72. Isso é ótimo para ter embargos, né, cara? Ter uma coisa, não ter outra, falta alguma coisinha. É uma porcaria isso, eu acho. Esse aqui, me parece que também é igual. Não. Aqui tem, tá vendo? Esse aqui tem uma nulidade. Tá. Esse aqui não tem a questão da... Aqui tem só uma nulidade. Tá. Esse aqui tem só uma nulidade. Diferente do resto, é uma nulidade. Que nulidade é essa? Vamos nela. A recorrente alega... A recorrente alega que a autoridade fiscal não identificou os transportadores representados pela MB Agência. Ao analisar o auto de infração, observa-se uma extensa lista dos despachos de exportação e os extratos do sistema Siscomex para cada um deles, onde se pode concluir, acho que é onde se pode concluir, né? Onde se pode concluir que a MB era a pessoa habilitada a acessar o sistema como representante do transportador. Portanto, não é verdade que a identificação do transportador seria indispensável para reconhecer a falha da MB em prestar tempestivamente a informação e justificar a sua responsabilização. Além do mais, os dados constam no sistema Siscomex, que a MB tem acesso e pode consultar a qualquer momento. Por fim, para explicar por que essa preliminar não pode ser aceita, recordemos que a própria MB declara que promoveu a destempo os registros aqui em discussão, ou seja, ela tinha conhecimento do erro e de quais despachos de exportação e a que transportadores se referiam. Sendo assim, não resta dúvida que não houve cessamento de defesa e a nulidade suscitada deve ser afastada. Essa é a nulidade. Ela fala que não estava identificado. É óbvio que estava. Doutor Vinícius. Com o relator. Com o relator. Doutor Jorge. Doutor Zé. Com o relator. Doutor Corinto. Acompanha, presidente. Rafael. Com o relator. Denise. O relator. Então tá. Então, com isso aqui peraí, deixa eu anotar isso aqui. Esse aqui tem a preliminar só. Então, unanimidade de votos foi rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso. Deixa eu ver agora o 20. É o 88, né? 88. Essa 88 é igual ao anterior. Vou reproduzir o resultado, ok, senhores? O 2102 Curitiba. Tá. Ainda tem um detalhe. Não foram as mesmas DRJs que julgaram esses processos, tá? Só para vocês saberem. Logo, não é exatamente igual. Mas, tá. Vamos ver aqui o que eu posso ser rápido.
Aqui também tem a nulidade da questão da MB, denúncia espontânea. Tá. Então, a nulidade do auto de infração é o mesmo caso. Estou afastando. As demais questões, também estou usando o voto do Vinícius. E a infração continuada, eu estou usando o voto da DRJ Florianópolis. Então, eu estou afastando as preliminares e negando o provimento ao recurso. Na verdade, foram delegacias diferentes, mas parecido, mesma. Só que aqui tem a nulidade, então tem que ser o. Mas aí é preliminar. Certo. Tá. E por último, o 22 é o 2010-03. Essa foi de Florianópolis. A de Florianópolis também é igualzinho. Também é a mesma coisa. Ele entra quando pede a nulidade e traz as preliminares, aquela coisa toda. Eu estou afastando a nulidade, estou negando o provimento ao recurso. Então, também estou copiando então, o mesmo resultado do item anterior. Com isso, a gente termina todos os votos da MB. Agora, o próximo item da pauta é do Dr. Rafael. É o item 23, final 2006-96, da empresa Nurfil. O senhor já está com a palavra, doutor Rafael. Presidente, bom dia, então, em relação a isso. Esse é o processo que tem uma versão nova na pasta T, desde ontem cedo, assim, umas 9, 10 horas da manhã. Esse processo, ele já veio e voltou algumas vezes do CARF, e eu vou tomar a liberdade de resumir, bem resumido para os senhores. A Nurfil, ela é uma empresa que fez um drawback, que ela importou centenas de toneladas, 200 tantas toneladas de algodão para transformar em fio de algodão. E ela, quando ela reexportou o algodão, ela exportou, né? Só que, quando ela exportou o algodão, ela não fez constar na documentação da exportação que se tratava de cumprimento do regime aduaneiro suspensivo drawback. Então, ela não contou na documentação que essa exportação era para fazer frente à importação desse algodão que saiu do Brasil em forma de fio, vamos dizer assim. Não sei se é a versão que vocês estão vendo aí, quando eu mudei para a resolução, saíram os recuos, aqueles recuos do texto, eles foram embora. A primeira vez que esse processo foi julgado no CARF, ele foi convertido em diligência para que a unidade ela se manifestasse a respeito da exportação. E a unidade se manifestou no sentido de que houve descumprimento total do regime aduaneiro drawback. E por que houve o descumprimento total? Na verdade, a resolução ela tinha sido bem clara já, no sentido de que ela queria verificar se o algodão tinha saído do Brasil ou se não tinha saído do Brasil. E se era apenas uma questão de constar ou não constar o número do drawback na documentação de exportação. A resposta da diligência foi que teria havido descumprimento total do regime aduaneiro. Pois bem, esse processo foi submetido, essa manifestação não voltou para o contribuinte se manifestar. E os autos vieram conclusos para mim. Por mim passou despercebido, e nós julgamos o processo. O contribuinte embargou sobre o argumento de que ele não teria se manifestado, não teria sido aberto a ele o prazo para manifestação. Então, a gente deu provimento parcial aos embargos para que o processo fosse dado vista ao contribuinte. O contribuinte se manifestou afirmando novamente que exportou o algodão, 200 e tantas toneladas de fios de algodão, mas que não colocou na documentação o número do drawback, o número do regime aduaneiro. E aí o processo voltou agora para julgamento.
aí vem a questão que é extremamente subjetiva. E eu estava analisando esse processo e me lembrei que o primeiro processo que eu julguei no CARF foi exatamente um processo da Ambev, onde ela descumpriu o regime refri. Ela não utilizou o regime, o processo voltou para que fosse reconstruída a contabilidade para ver se realmente esse tributo teria sido pago posteriormente. Sinteticamente aqui, né, é uma questão de não cumulatividade e cumulatividade. Enfim, presidente, eu entendo nesse processo, aí eu citei aqui o processo da Ambev, e nesse processo, esse colegiado, então, composto por Dr. Paulo, Fenelon, Walker, Vinícius, já como suplente convocado, Zé Renato, Jorge e Diego, e eu. A gente converteu o processo em diligência para que fosse realizado como se fosse uma reconstrução da contabilidade para evitar que houvesse um pagamento de duplicidade de tributo. Então, esse processo aqui, exatamente do Norfil, eu considero que é um caso semelhante. E eu proponho uma nova diligência no sentido de que a SESEX, ela informe se o único descumprimento, eu sei que é gravíssimo, eu sei que é relevantíssimo a pessoa informar na documentação de exportação que a exportação das toneladas de fio de algodão diz respeito à importação daquele algodão. Mas eu ponderando aqui a formalidade no processo, no direito tributário, da mesma forma que nós analisamos também a nulidade dos atos da administração pública, que aquela teoria das irregularidades dos atos, que nem todos os atos que não são perfeitos são nulos, eles podem ser irregulares e assim podem ser sanados. Então, eu entendi por uma nova diligência, onde a SESEX mencionaria se a única coisa que falta seria, para configurar o cumprimento do drawback, seria a posição do número do ato concessório, esse 2002-005-6079. E assim eu submeto a questão aos senhores, até para saber se pensam como eu ou não, que isso é uma irregularidade e que pode ser sanada. O senhor está convertendo em diligência e eu queria que o senhor falasse os termos da diligência. Pois não. Intimar a recorrente, e aí eu peço até a ajuda dos senhores, caso... Mas fale os termos da diligência. Intimar a recorrente a fazer prova cabal de que as exportações por ela realizadas reuniram todas as outras condições para que fossem consideradas como suficientes a cumprir as exigências do ato concessório 2002-005-6079. O que, em outras palavras, significa dizer que a única exigência não cumprida foi a omissão de que a exportação referia-se ao ato concessório, alertando-se o contribuinte de que a atividade de provar não se limita a simplesmente juntar documentos nos autos, sem a necessária conciliação entre argumentos e provas. Com base na prova produzida nesses termos pelo contribuinte, encaminha o processo para que a SESEX se manifeste se o descumprimento total do compromisso consignado no ato, uma vez que a data do vencimento do ato concessório já manifestado, se deu tão somente pela omissão, quando da exportação, de que se tratava do cumprimento do ato concessório, ou, caso contrário, elencar os demais motivos, ou seja, se a exportação realizada pela recorrente, caso fizesse menção ao ato concessório, teria o condão de ensejar o cumprimento do compromisso. Dar ciência desse parecer ao atuado, abrindo-se-lhe prazo regulamentar de 30 dias para manifestação e, atendida a diligência, encaminhar o processo a este colegiado, onde terá prosseguimento. Ok. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Eu vou abrir divergência, porque há formalidades e formalidades. Esse é um tipo de formalidade que, se não for cumprida, você simplesmente joga no lixo todo o controle aduaneiro do drawback. Então, se não se vincula no registro de exportação o ato concessório, como que é feito o controle depois dessa exportação? Uma exportação normal é um tipo de controle, uma exportação ligada ao drawback é um outro tipo. Então, se falta essa formalidade,
exauriu toda a possibilidade de controle daquela exportação. Tem, em vários casos, a gente pode ver, por exemplo, Acórdão 3401-005-933, por unanimidade. Negou provimento, por quê? Porque não foi vinculado o registro de exportação ao ato concessório. 3401-005-934, outro por unanimidade. 3301-006-942, de 22 de outubro de 2019, esse é mais recente, os outros dois que eu falei de janeiro de 2019. Esse aqui do Valcir, por unanimidade também. Então, não entendo que isso seja uma formalidade. Aliás, as formalidades geralmente elas têm uma razão de ser, né? Não é simplesmente um capricho da administração. Algumas podem ser superadas, algumas formalidades, outras nem tanto, né? Então, principalmente essas formalidades ligadas ao controle aduaneiro. Quando você deixa de cumprir certas formalidades, você simplesmente impossibilita depois que a mercadoria está no exterior, não dá para verificar. Aí o que você vai ter? Você vai ter só papel. Aí papel é o que o contribuinte diz. Exportamos assim, assim, assado, mas o controle é exatamente para o quê? Para verificar se as informações em formulário, em papel, em registros de exportação, etc., estão corretas, essas informações. Então, quando você deixa de cumprir uma formalidade como essa, de ligar, de vincular o ato concessório ao RE, simplesmente impossibilita e inviabiliza qualquer controle aduaneiro. Então, Só abre divergência. Eu abro a divergência. E nega, tá, tudo bem, depois a gente entra nesse detalhe, Cássio. Doutor Walker Araújo. Só um minuto, por favor. Nossa senhora, hein? Que esticada, hein? Deu cãibra. Deu cãibra de ficar sentado, tá certo. A idade é horrível, cara. Bom, vamos lá. De cara eu vou acompanhar a divergência, né? Primeiro porque esse voto do Rafael com pedido de resolução já foi feita já, né? Já teve uma resolução anterior falando isso. E a CSEC já informou já que não tem como fazer a vinculação porque não foi vinculado, não tem como. E fazer essa diligência novamente vai voltar com a mesma resposta. Não tem como fazer essa vinculação. Se o Rafael entende que há um resquício de direito aqui, ele tem que dar provimento ao recurso com base na manifestação do contribuinte que juntou alguma documentação. Outra coisa, aquele caso do IPI não tem nada a ver com esse caso, tá? Aquilo lá é reconstituição de escrita fiscal, é outro benefício, aqui não tem nada a ver com vinculação do drawback. E o seu voto anterior, você falou que há necessidade de vinculação. Quando você negou o provimento lá. Se há necessidade de vinculação, ele tinha que ter informado. Então, você está sendo meio que contraditório na sua diligência aqui. Só essas observações que eu queria fazer. Vou com a divergência. Ok, obrigado, doutor Walker. Passo a palavra ao doutor Jorge. Nossa expert aduana. Com divergência. Presidente. Sem nenhuma observação? Presidente. Eu não tenho muito pouco a acrescentar o que já foi dito. Drawback e suspensão é fundamental que você verifique no momento da exportação se o insumo integrou o produto e como assinalaram. Você não tem como fazer isso lá fora. Até porque provavelmente a mercadoria já foi consumida. Ok, doutor. Só um minuto, doutor Rafael. Deixa eu continuar o voto. Então o senhor está votando com divergência. Ok. Doutor José Renato.
Eu vou com a divergência também. Esse voto que está falado aqui, inclusive na hora que estava pesquisando, o Walker já adiantou, mas realmente lá é escrita fiscal, não tem nada a ver com o que está aqui, tá? Então eu voto com a divergência. Ok, doutor Corinto. Presidente, eu só tenho a aduzir aqui que o drawback, normalmente, ele gera problemas, conflitos, normalmente, de competência entre a parte administrativa, lá, SESEX, e a parte tributária, aqui, a Receita Federal. Normalmente, o que a gente nota aqui é que a diligência, quando foi empreendida, o Conselho entendeu o seguinte: olha só, tributariamente isso aqui está meio complicado, mas eu vou passar por cima disso. Eu quero ver se administrativamente isso aqui pode comprovar as exportações. E mandou lá para o SESEX. Muito bem. O SESEX disse o seguinte: não foi descumprido totalmente porque não consta RE para esse ato concessório. Então, o que normalmente a gente vê em processos dessa natureza é que o SESEX atesta que a exportação está boa e a Receita vai e diz: não, pode estar ok sob o ponto de vista administrativo, mas tributariamente eu tenho aqui alguns requisitos foram descumpridos e mostra que não foi adimplido. Então, aqui a gente tem o oposto disso. A gente tem o administrativo dizendo que não está cumprido. Eu nunca vi o administrativo dizer não está cumprido e a Receita Federal dizer não, está cumprido. Nunca vi. Nunca vi também. Não, isso é uma coisa, o oposto sim, mas então aqui, sem mais delongas, eu fico com a divergência, porque realmente é caso de se votar o processo. Ok, doutor Corinto, passa para eu Denise, desculpa. Denise. Perdão. Eu vou com a divergência, senhor presidente. Ok. Doutor Rafael. Presidente, antes de eu votar, eu passo a palavra de novo ao senhor. Muito obrigado. De todos os argumentos, essa que é a vantagem realmente do colegiado, o do Vinícius realmente é o mais contundente, porque, de fato, eu até fiz constar no voto, o voto ficou até longo, da dificuldade de se aferir se isso era uma irregularidade ou se era uma nulidade, vamos dizer assim, aquela teoria quaternária do Bandeira de Mello. Nesse caso, o argumento do Vinícius foi o mais contundente pelo seguinte, porque, de fato, a diferença desse processo, do processo que eu usei como paradigma, que era a reconstrução da escrita, é que, de fato, quando o contribuinte não declara não declara a vinculação, ele impossibilita o fisco, no caso a aduana, de aferir a mercadoria, que ele não aferiria se fosse exportação normal, mas no caso do drawback ele teria que realmente aferir se o produto exportado tem a relação com o produto importado. Então, de fato, não é uma mera irregularidade. Eu me corrijo, então, presidente, e reformulo meu voto no sentido de negar provimento, na mesma linha de que havia feito, como bem lembrado o Walker, no processo, na outra vez que eu julguei o processo. Então, nego o provimento do recurso voluntário, extinguindo a divergência. Ok, agora, bom, então, eu também votaria com a divergência, vou passar o voto. Sim, efetivamente, doutor Vinícius. Com o relator, com essa mudança. Eu tô tirando, então, a questão da divergência, tá, senhores? Não vai estar consignada a questão da divergência, porque o relator, após ouvir todos os comentários e as colocações dos nossos colegas, entendeu, se convenceu que a diligência não era necessária, de tal forma que ele retirou a diligência. Doutor Walker Araújo.
Tá, mas eu acho que no seu voto você vai ter que tratar da manifestação que ele apresentou agora, tá? Isso, inclusive, foi a justificativa para anular o seu voto anterior. Sim, tá? Vou. Mas você tem que ir na linha... Qual a manifestação, Walker? Desculpa, que eu não estou com... A manifestação da resolução, né? Que teve a resolução, aí julgou o processo sem intimar. Sim, mas o que ele diz? O que ele diz na ele alega que está comprovado que houve a exportação dos produtos importados, com nota fiscal, tudo essas coisas. Então, tá. Mas a linha do Rafael, pelo que eu entendi, vai ter que a ausência de vinculação já é característico, como que se diz? É suficiente para manter o auto. E as provas já foram refutadas já pela fiscalização. As notas não comprovam por si só a vinculação. Tem que ser nesse sentido, eu acho. Foi isso, presidente. Inclusive, eu fiz menção no meu voto exatamente nesse sentido, de que ele não provou que a prova cabal dele, a prova clássica dele, a bala de prata dele nessa manifestação pós-diligência, deveria ser: eu fiz a vinculação. Só que o que ele trouxe na manifestação pós-diligência foi simplesmente: olha, eu tenho a nota fiscal que eu exportei. E por isso, então essa é a questão, mas a nota fiscal que eu exportei, e é como muito bem lembrado pelo Vinícius, a nota fiscal que eu exportei, ela não supre. E essa não vinculação, ela impediu, aí que vem a questão do Vinícius e do Jorge, impediu que fosse realizada, por exemplo, uma fiscalização física da mercadoria. Ok. Doutor Walker foi, agora doutor Jorge. Com Renato. Ok. Doutor José Renato. Renato. Doutor Corinto. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, NPU negado provimento por unanimidade. O próximo processo não é de drawback, né? Não. Aqui uma explicação só para os senhores. Eu tenho optado, por mais que o contribuinte não esteja fisicamente presente em um local único, eu tenho optado a manter as empresas juntas, mesmo com matérias diferentes. Vocês vão reparar que de vez em quando... Esse é um dos casos. Eu sei que isso aqui não tem a ver com aliás, aqui está como II. Esse é I mesmo? É I mesmo. Tá, então esse aqui não é nem grande problema, mas em vários outros eu tenho optado a juntar. Tem um processinho separado lá do nada, mas é da mesma empresa e o relator botou. Eu tô botando junto. Pode falar, Walker. Presidente, vamos dar 10 minutinhos, por favor? Vamos. Então são 10h20, 10h30, 10h40, ok? 9h40 para mim, para o Jorge, o Walker e Zé Renato. Tá? Parar a gravação, né? Oi? Parar a gravação. Por favor, esqueci disso. Doutor Alberto, pare a gravação, por favor.